Muito bom dia a todos. Passamos agora a estudar sobre o trabalho da força elástica, tá certo? O que é a força elástica? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma mola, que nesse momento ela está distendida numa posição de equilíbrio, x0, tá certo? Vamos desconsiderar a massa da mola, mas a partir do momento em que eu coloco um objeto pendurado nessa mola, eu vejo que ela sofre uma deformação x. Se eu quero que essa mola vá além, eu preciso adicionar um outro peso. Bom, adicionar um outro peso significa dizer que, se eu quero que a mola venha até a posição x, eu preciso fazer uma força. Se eu quero que a mola venha até uma outra posição, eu preciso aumentar essa força. Isso significa dizer que, até o presente momento, nós tínhamos, por exemplo, a força gravitacional. Força gravitacional é massa vezes aceleração gravitacional. Ela tinha um valor fixo, independente do ponto que eu estava analisando a situação. Agora não, se eu quero que a mola esteja aqui, ou aqui, ou aqui, isso só é possível se eu aumentar a força que eu estou fazendo. Se eu passo a fazer uma análise da mola numa situação horizontal, então vamos supor que ela está aqui, novamente sem massa. Então aqui eu tenho o meu ponto de equilíbrio, o meu x igual a zero, né? E a partir desse x igual a zero, se eu faço essa força para lá, a mola vai exercer uma força para cá. Então a força da mola, a força do elástico, que é a força elástica, né? Ela vai ser sempre oposta à força que eu faço. Então se eu quero comprimir a mola empurra a minha mão para cá, com o objetivo de voltar para o x igual a zero, né? Se eu estou tracionando a mola, se a minha força é para cá, a mola puxa ela para lá também para voltar para o meu x0 igual a zero, para voltar para a minha posição de equilíbrio. A gente consegue explicar essa situação a partir da lei de Hooke. Então, a força elástica ela depende de um K vezes um X. Bom, primeiramente, quem que é esse menos aqui? Esse menos me mostra que a força elástica ela é restauradora, ou seja, se eu comprimo ela, ela faz força para voltar para essa situação aqui. Se eu estico ela, a força elástica faz força para voltar para essa situação. Então, essa é a situação ou a explicação desse sinal negativo que tem aqui, por ser restauradora, por querer voltar à posição de equilíbrio. Quem que é o meu K? O meu K é a constante elástica da mola. E essa constante elástica da mola em unidades do sistema internacional, ela vai aparecer em newtons por metro. Então, ou seja, nós vamos ter situações onde o K é pequeno, por exemplo, a mola de uma caneta quando você vai apertar, mas você vai ter situações em que o K é grande, por exemplo, a mola que está associada a um carro, por exemplo. E essa deformação da mola, o x, né, o quanto que eu tirei ela da posição de equilíbrio, essa variável ela aparece em metros no seu sistema internacional, certo? Bom, mas só que eu preciso calcular o trabalho da força elástica. Bom, até agora nós vimos isso aqui, trabalho igual a força vezes distância vezes cosseno de θ, perfeito? Só que agora essa força é variável, então eu vou ter, por exemplo, para cada pedacinho desse aqui, uma força diferente, certo? Então, para cada força dessa daqui, eu vou ter um certo deslocamento associado. Então, dessa forma aqui, não dá de simplesmente usar essa forma como eu usava anteriormente. Eu vou ter que aplicar essa fórmula nesse pontinho aqui, somar com esse pontinho, somar com esse pontinho, ou seja, eu vou ter que fazer um somatório de todas as forças para cada variável, para cada deslocamento pequenininho que eu estou fazendo ali. Transformando isso numa integral,
onde esse meu ΔX aqui, essa minha deformação se torna tão pequena quanto eu queira, ou seja, um ΔX, eu vou conseguir calcular o trabalho como sendo a integral de um determinado xi até um determinado xf de menos a força elástica vezes o dx. Bom, mas quem que é essa força elástica? A força elástica é K vezes x. Bom, esse K aqui é uma constante, posso jogar para fora. Então, a minha integral fica x dx de xi até xf. Bom, como é que eu calculo a integral de uma função expoente, de uma função na forma de potência, né? Então, isso aqui vai virar, esse n vem aqui para baixo, somando 1, tá? E aqui em cima fica o x na n também mais 1. Então, aqui eu tenho o número 1, tá? 1 mais 1 dá 2, já joguei aqui para fora, ok? E aqui em cima, o 1 mais 1, que também fechou 2. Resolvido isso, eu aplico de xi até xf. Quando eu aplico isso, eu consigo chegar nessa situação aqui, que o trabalho da força elástica vai ser K vezes xi ao quadrado sobre 2, menos K vezes xf ao quadrado sobre 2. Bom, perceba que nas outras questões eu sempre tinha final menos inicial. Por que agora eu tenho inicial menos final? Por conta desse sinal negativo que está aqui, tá certo? Então precisa tomar cuidado quanto a isso. Então, quem que é esse aqui? Esse aqui vai ser a minha energia potencial elástica no ponto xi. Esse aqui vai ser a minha energia potencial elástica no ponto xf. Quem que é esse cara aqui? Esse aqui é o trabalho da força elástica, que corresponde à variação da energia potencial elástica da forma com que apresentamos aqui. Certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí nós temos um problema lá para nós resolvermos, né? Quando uma mola realiza um trabalho sobre um objeto, não podemos calcular o trabalho simplesmente multiplicando a força da mola pelo deslocamento, pois a força não é constante. Exatamente tudo aquilo que nós estávamos fazendo até agora. Então, precisamos dividir o deslocamento em um número infinito de deslocamentos infinitesimais e considerar a força constante em cada um desses deslocamentos. A soma dos trabalhos realizados durante todos os deslocamentos é dado por uma integral. E aí ele me fala para aplicar essa integral na seguinte situação. Depois de deslizar em uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade de meio metro por segundo, um pote de cuminho de massa 0,400 kg colide em uma mola de constante elástica 750 newtons por metro e começa a comprimi-la. No instante em que o pote para momentaneamente por causa da força exercida pela mola, de que distância a mola foi comprimida? Então vamos lá. Então aqui eu tenho o quê? Um objeto que está se deslocando com uma determinada velocidade. Bom, se tem massa e tem velocidade, eu vou ter energia cinética. mv ao quadrado sobre 2. Se não tem atrito, essa energia cinética ela não se altera até ter o primeiro contato. A partir do primeiro contato, o que eu vou observar? Essa energia cinética diminui e ela é convertida em energia potencial elástica. Então, o que acontece? Eu tenho uma energia cinética que se converte em energia potencial elástica. E aí ele quer saber qual o D que essa mola é comprimida, ou seja, qual o X de compressão dessa mola, até que ela pare momentaneamente, ou seja, toda a energia cinética seja convertida em energia potencial elástica. Então vamos lá, a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, energia potencial elástica K vezes x ao quadrado sobre 2, posso cortar esse 2 com esse 2, a massa é 0,40 quilos, a velocidade 0,50 que eu vou colocar ao quadrado, o K
750 vezes o x ao quadrado. Perceba que tudo já está na unidade do sistema internacional, fique atento a isso, né? E aí, quando eu resolvo essa equação, eu consigo chegar à conclusão de que esse x é de 1,2 vezes 10 na menos 2 metros, ou 1,2 centímetros. Nas próximas aulas, nós ainda vamos ter algumas decisões, algumas situações que nós vamos precisar analisar, tendo em vista isso que nós vimos aqui nesse momento. Bom estudo para vocês, um grande abraço, tchau, tchau.